Olá, pessoal. Nosso primeiro conteúdo de literatura, gêneros literários, ok? Literatura é um conteúdo também de língua portuguesa. Então, vamos conhecer hoje os gêneros literários. São gêneros literários. Quanto às obras literárias, nós vamos ver os gêneros literários. Todas as obras literárias, elas possuem uma divisão, elas possuem uma organização. Ela se organiza da seguinte forma. Quanto à forma, ou seja, o formato que tem a obra, ela pode ser em verso ou em prosa, ok? E também quanto ao conteúdo, aí nós vamos ter os gêneros literários. Então, a obra literária, ela possui uma forma, que pode ser em verso ou em prosa, e quanto ao conteúdo, a parte interna da obra, né, sobre o que se quer dizer, sobre o que se quer escrever, aí nós vamos encontrar nesse conteúdo gêneros literários. Computador. Vamos continuar aqui. Os gêneros literários. Vamos conhecer os gêneros literários. Todas as obras literárias, quanto ao conteúdo, elas vão ter uma organização. Essa organização a gente chama de gêneros literários. Vamos conhecer esses gêneros literários. Gênero épico, também chamado de gênero narrativo. Nesse tipo de gênero, as obras literárias vão contar uma história. E tem o gênero lírico, que nesse caso, quando um eu registra sua subjetividade, suas emoções. A maior parte das obras do gênero lírico vão se encontrar na forma de poema, ok? Então, entendam, o gênero lírico, na maior parte das vezes, será um poema em que o poeta, a pessoa que se expressa, revela sua subjetividade, expressa suas emoções. Gênero dramático, o último dos gêneros, é o gênero voltado para o teatro, quando os personagens representam uma ação, diálogo mais palco. Então, você tem o gênero dramático com o objetivo único de ser encenado no teatro. Próximo. Vamos agora definir cada um, tá? Gênero lírico, vamos conhecer melhor sobre o gênero lírico. Por que gênero lírico? Por que esse nome? Vocês estão vendo aí nessa foto, uma foto antiga, lá do passado. Vocês estão vendo esses instrumentos? Pois bem, a moça está tocando uma lira. Por isso o nome é lírico. Vem de lira, desse instrumento musical. Poema e poesia. Vamos distinguir, antes da gente partir adiante. Poema é uma forma escrita. Então, poema é a forma escrita, ok? Poema será aquela parte visual, tá? Já os versos e as estrofes compõem esse visual. Cada linha que você vê lá no poema é um verso. E esses versos estão agrupados, né, em blocos que a gente chama de estrofe, que é um conjunto de versos. Poesia já é algo abstrato, né? É o encantamento, a emoção sobre as coisas da vida. Então, a poesia é a parte expressiva, é a parte subjetiva do poema. Então, o poema é uma coisa física, poesia é uma coisa abstrata, ok? Vamos adiante. O gênero lírico, em resumo, vamos citar os principais pontos. Forma. A maior parte da poesia lírica virá em forma de verso, tá? Predominância da subjetividade. Então, você vai ter aqui o registro das emoções de quem escreve a poesia, no caso, o eu lírico, tá? Que é chamada assim. A pessoa que a gente ouve nos versos, expressando o que sente, a gente chama de eu lírico. E sempre vai expressar algo, tá? Não é uma poesia vazia, é uma poesia que tem o fim de expressar algo, geralmente interior. E, em geral, expressa a visão do eu sobre o mundo, sobre si mesmo. Por isso, pessoal, que a voz que você escuta nas poesias líricas chama-se eu lírico, ok?
Gênero épico. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o gênero épico. O gênero épico, ou gênero narrativo, é um gênero literário considerado como a mais antiga manifestação literária. Olha aí, a mais antiga. Do grego epikos, faz referência à narrativa feita em versos, presta atenção, em versos que retratam acontecimentos grandiosos. Olha só qual é o tema das epopeias, do gênero épico. Temas grandiosos, históricos, reais, lendários e mitológicos, vinculados à figura de um herói. Aí, ó, vai haver um herói, considerado um semideus, isto é, um ser superior dotado de superpoderes. Uma epopeia que a gente pode usar como exemplo, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que vocês vão conhecer um pouquinho mais lá na frente. Principais características. Poema longo. A epopeia do Camões, Os Lusíadas, tem 8.816 versos. O que é que vocês acham? É pouco ou é muito? É muito, né? Pois é isso mesmo, poema longo, certo? Que faz parte do gênero épico. Texto narrativo, conta uma história. Simplesmente, texto narrativo, conta uma história. Possui verbos e acontecimentos do passado. Então, se conta uma história que já se passou. Então, os verbos e os acontecimentos vão estar relacionados ao passado. Mitologia greco-romana. Então, vocês vão ter sempre no gênero épico a citação de mitologias, a presença dos deuses, das deusas, das ninfas, dos semideuses, de acontecimentos sobrenaturais. Olha aí, ó, nossa última característica. Próximo. Gênero dramático. Vamos lá, gênero dramático, você já tem a dica lá atrás. É o gênero cujas obras literárias vão ser voltadas para a encenação no teatro. Então, o gênero dramático ou teatral faz parte de um dos 3 gêneros literários, ao lado do gênero lírico e do gênero épico. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama, significa ação. Olha só, as máscaras do teatro, o símbolo do teatro. Principais características. Encenação cênica, linguagem gestual, sonoplastia, tá? Então, nós vamos ter a encenação em palco, através dos gestos e também através dos sons. Presença de diálogos e monólogos. Então, o teatro é feito de diálogo. A história é contada através do diálogo, somente, tá? Precisa ter diálogo. E predomínio do discurso em segunda pessoa, tu e vós. E fim.